E começa agora mais um AgriContent Week, esse evento que tem o patrocínio da Bayer, o apoio da Spline Multimídia e a realização da JA Marketing Digital. O objetivo desse evento é que durante esses dias a gente consiga compartilhar o nosso conhecimento e aprender um pouquinho mais do mercado, de conteúdo do agro. Hoje vamos falar sobre planejar, essa etapa muito importante para o processo criativo dos criadores e das marcas. E para começar esse grande dia, eu convido a Mônica, do Marketing do Agro, @MKTdoagro, para falar como se organizar para criar os primeiros posts nas mídias sociais. A Mônica Zanotto, ela é criadora de conteúdo, ela é social media, ela é estrategista digital e ela é assessora do agromarketing. É com você, Mônica. Oi, Thiago. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica e é um prazer estar aqui na primeira edição desse evento incrível, o primeiro AgriContent Week. Tenho certeza que é o primeiro de muitos e eu estou muito feliz de fazer parte da rede de colaboração dos profissionais convidados para palestrar nesse evento. E como eu sei que o nosso tempo é curtinho e eu não sei falar pouco, eu já vou apresentar aqui para vocês a minha tela, para a gente começar a falar sobre um tema que eu adoro, que é, cheguei na rede social e agora, isso já deve ter passado para a cabeça de todo mundo. O que eu faço, que conteúdo eu crio? Antes de responder essa pergunta, quero me apresentar, para quem não me conhece ainda. Eu sou a Mônica Zanotto de Arruda, sou totalmente apaixonada pelo marketing e pelo agro. Sou formada em marketing, mas também fiz faculdade de publicidade e propaganda. E estou me especializando hoje em marketing também pela Exalc USP. Todo o meu conhecimento, minha expertise é voltada para o agronegócio. Apesar de atuar na área de marketing com diversos setores desde 2006, eu atuo no setor de marketing agro desde 2012 e principalmente aqui na região onde eu moro hoje, que é Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Sou empreendedora do agro. Durante 7 anos tive uma agência de comunicação integrada na nossa região que atendia 4 estados, mas desde o ano passado eu lancei carreira solo. Hoje eu sou marqueteira, publicitária, estrategista digital, palestrante, mentora, treinadora, criadora de conteúdo e também editora da primeira revista de marketing digital do agro. Tendo me apresentado, para quem não me conhece, tem uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo quando eu tenho a oportunidade, que é a essência deve ser a base de todos os nossos passos. A nossa essência é que nos conecta com as outras pessoas. Nossa essência nos conecta com o nosso propósito. E o nosso propósito nos conecta com outras pessoas. E isso é incrível, não é? É por isso que hoje a gente vai falar de 4 passos que vão manter a nossa essência e que vão ajudar quem está começando, quem quer começar a criar conteúdo nas redes sociais. O primeiro passo é muito fácil. Conheça-te a ti mesmo. Muito fácil, né? Muito fácil, muito óbvio, mas poucas pessoas às vezes param para pensar sobre isso. Nesse passo, o que é importante? Você saber sobre o que você quer falar. Definir os pilares de conteúdo e identificar as suas melhores habilidades. O segundo passo é escolher a rede certa. Temos muitas outras redes além do Instagram. E saber qual é a rede que combina com você é o segundo passo, né? Para que você tenha resultados consistentes e que você fique feliz com os seus resultados na rede social. Terceiro passo, tenha compromisso. Constância, foco, dedicação são os requisitos básicos para qualquer rede que você escolher. E quarto passo, saiba quem te escuta. Gente, identificar, conquistar o público certo é o melhor caminho. Muita gente me procura, tenho certeza que já aconteceu com o Thiago, com todo mundo que trabalha com a parte de marketing, eu quero falar de criadores de conteúdo, profissionais em geral, falar que querem conversar com o público agro.
Gente, público agro é muita gente, são milhões de pessoas, não só no Brasil como no mundo. A gente tem que dar uma reduzida para começar. E outra coisa importante dentro desse passo é entender que todos os números das redes sociais são pessoas. Eu já vi algumas pessoas falando, poxa, eu só tive 400 visualizações nos meus stories ontem. Hello! 400 visualizações, são 400 pessoas te assistindo. Claro que a gente pode melhorar, claro que a gente pode ganhar novos seguidores, novas pessoas para nos acompanhar, mas a gente precisa valorizar toda e qualquer visualização, toda e qualquer curtida, comentário, porque são pessoas que estão nos acompanhando. Antes das redes sociais, lembra como era difícil, continua sendo, encontrar e conseguir ser ouvido por 400 pessoas. Geralmente você tinha que fazer um mega evento, uma palestra, algo grandioso e dispendioso para que você conseguisse o mesmo resultado que hoje você tem no conforto da sua casa. Por isso, agora a gente vai falar um pouquinho melhor desses 4 passos, que não é tão simples assim como eu fiz parecer às vezes, né? Primeira coisa, o passo número 1, que é conhecer você mesmo, é a base da nossa essência. Ser você é talvez a frase mais clichê e mais essencial que alguém vai falar para vocês. Tanto que eu trouxe 3 exemplos que vocês provavelmente vão conhecer, que é a Raquel, o Rafael e a Camila. 3 pessoas que trabalham com o agro. Os 3 são engenheiros agrônomos, a Raquel também é agricultora. Cada um em uma região e cada um consegue mostrar nas suas redes sociais a sua essência. Mais do que sobre o que eles falam, é como eles falam. O que eles mostram, cada um tem uma personalidade específica, tem uma essência e ela é compartilhada de uma forma muito legal nas suas redes sociais. São 3 pessoas que eu gosto muito de trazer como exemplo, porque eles mostram que tem espaço para todo mundo. Então, se vocês ainda não conhecem, deixei o arroba aqui para vocês irem lá seguir, entender melhor o que eu estou falando. Mas, quando a gente fala que na rede social a gente conversa com pessoas, isso é sério. Então, quanto mais real e mais honesto você for com você mesmo, com a sua própria personalidade, melhores vão ser seus resultados, porque você vai atrair pessoas que gostam do seu jeito, da sua fala e do seu conteúdo. Vamos lá, primeira coisa, conhecer a si mesmo é extremamente importante para a vida e para o nosso conteúdo da rede social também. Isso é uma coisa muito importante para a gente poder definir até mesmo nossos pilares de conteúdo. Então eu trouxe algumas perguntinhas que vão ajudar vocês a definir e se entender melhor. Ver onde vocês estão deixando de aproveitar algo que vocês já tenham e o que vocês precisam buscar. Primeira pergunta, quais são as suas habilidades? Você é bom em quê? Foto? Você tira fotos incríveis? Ou você tem uma facilidade gigantesca em gravar vídeo? Ou você é muito bom em escrever, você escreve coisas que as pessoas param e realmente prestam atenção? Qual é a sua habilidade? Você é uma pessoa divertida? Ou você fala de um assunto extremamente específico, por exemplo, nanotecnologia para irrigação? Então, essas habilidades que você já tem, você precisa anotar, porque você vai trabalhar elas dentro dos seus conteúdos e até mesmo elas vão te ajudar a definir as suas redes ideais. Depois disso, anotou isso, aquelas coisinhas que você não tem como habilidade, como por exemplo, foto, vídeo, escrita, enfim, são habilidades que você pode conquistar. Então você pode estudar, buscar treinamentos e aprender essas habilidades que estão em falta. Segunda coisa, definir os seus pilares de conteúdo. Quais são os principais assuntos para você abordar no seu perfil? Sobre o que você sabe falar, o que você faz, o que você se identifica.
Você pode falar sobre solo, sobre doença, sobre uma cultura específica, sobre uma região específica, sobre um assunto específico. Você pode variar entre meme, assunto sério, responder dúvidas, fazer vídeos de esclarecimento de determinado problema. Defina esses pilares de conteúdo, eles vão te ajudar muito. Defina pelo menos 5 pilares de conteúdo. Então você pode falar, vamos supor, vou falar sobre soja, outro pilar de conteúdo. Então tudo sobre soja vai entrar dentro do meu pilar de conteúdo, soja. Vou falar também sobre ser mulher no agro. E eu vou trazer dicas de cursos e treinamentos que estejam acontecendo na minha região, que sejam online. Já tenho 3 pilares de conteúdo. Eu adoro meme, então toda semana eu vou postar um meme, vou fazer uma brincadeira, vou fazer um reels engraçado para que as pessoas se identifiquem com o que eu também gosto de ver dentro do agro. E quinto, eu vou compartilhar minha jornada como estudante de agronomia. Então, quando a gente tem essas bases, esses pilares de conteúdo, fica muito mais fácil de conseguir criar um conteúdo. A terceira pergunta, importantíssima: como você quer ser reconhecido? Faça essa pergunta a si mesmo, porque essa resposta vai nortear seus objetivos. Nossa imagem, ela precisa passar, nós precisamos passar a imagem que a gente quer que as pessoas tenham da gente. E isso é muito importante nas redes sociais. Outra coisa, quais são os seus valores essenciais? Quais são as causas que você defende? Isso precisa também estar na sua rede social, isso faz parte de você, da sua essência. E o que você gosta de ver na rede social? Isso também te ajuda a entender o tipo de conteúdo que você pode criar. Além disso, uma coisa extremamente importante para todo mundo entender, de primeira, é que rede social é uma ferramenta de trabalho. Então, trate ela como tal. Rede social é ferramenta de trabalho, leve ela a sério. Isso vale para criadores de conteúdo, para profissionais, para agroinfluenciadores, para marcas, para empreendedores, vale para todo mundo. O segundo passo é escolher a rede certa. Lembra que no primeiro passo a gente falou sobre quais eram nossas habilidades? Pensa comigo, se você é uma pessoa muito boa em vídeo, você está perdendo tempo se você não tem uma conta no YouTube. Se você tem uma facilidade grande de fazer vídeos divertidos e engraçados, então você pode ter também uma conta no TikTok. Quando você entende quais são os seus pontos fortes e define, claro, os seus objetivos, fica muito mais fácil de entender qual é a rede social ideal para você começar ou também para você investir. Tem quem cresceu primeiro no TikTok, depois foi pro Instagram, quem bombou no Instagram e aí abriu um canal no YouTube, ou quem consegue lidar bem com 3, 4 redes sociais. Entenda você, seus objetivos e respeite o seu processo. Mas escolher a rede certa é muito importante para o seu processo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de redes sociais que podem ajudar vocês. Instagram, todo mundo aqui já conhece, rede social líder em engajamento. Por quê? Porque no Instagram as pessoas falam umas com as outras, as pessoas trocam ideia e respondem stories e comentam e compartilham e salvam. Então é muito bom para criar autoridade, para criar relacionamento, manter relacionamento e criar comunidades. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo e especialmente líderes, gestores, profissionais do agronegócio, eles estão em peso no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social super valiosa para você criar conteúdo do agro. O TikTok, que vocês também já devem conhecer, cafezinho, tomara que vocês estejam tomando também, apesar dessa hora, né? O TikTok, ele mudou
a forma da gente consumir vídeos. O que significa isso? Que o TikTok trouxe uma tendência chamada vídeos curtos, vídeos engraçados, challenges, vídeos de brincadeiras, e isso se expandiu para fora do TikTok. Também tá no Reels, também tá no WhatsApp, é uma tendência. Isso é muito importante de entender. Então o TikTok hoje ele é um oceano azul de oportunidades para quem é do agronegócio, porque tem pouquíssimos criadores de conteúdo lá. O YouTube é a maior plataforma de vídeos do mundo. Se alguém pesquisar o que você pode ensinar no Google, vai aparecer um link do YouTube para ele, antes de qualquer outra rede social. Além disso, o YouTube facilita muito a monetização, ou seja, no Instagram você precisa fazer contato de empresa a empresa para poder monetizar a sua página. Já no YouTube você consegue ganhar, porque o YouTube você consegue ganhar, né, monetizar, porque o YouTube vai colocar vídeos vídeos de anúncios nos seus vídeos. Então ali é uma rede social muito boa para começar também. O Facebook é a maior rede social do mundo, apesar da gente aqui no Brasil, em especial na nossa faixa etária, na nossa, né, digo, mais ou menos na minha, entre 25 e 40 anos, a gente meio que não já usou o Facebook, já teve aquela fase, aquele boom do Facebook, mas hoje está preferindo o TikTok, o Instagram, outras redes sociais. No entanto, tem um público muito grande ainda no Facebook, principalmente o público mais velho. As pessoas acima de 40, 45 anos, tem muita gente no Facebook, mais do que em outras redes sociais. Então vale a pena sim, principalmente para marcas, ele é muito bom, porque você possibilita a página profissional, enfim. E o WhatsApp, que além de um aplicativo de troca de mensagens, virou uma rede social e é simplesmente o favorito do agro e o favorito dos brasileiros. É excelente para negócios, todo mundo aqui já deve ter feito algum negócio no WhatsApp, mas precisa ter cuidado extra para lidar no WhatsApp, para você não ser bloqueado, não ser o chato do WhatsApp. Mas é um panorama para vocês perceberem como existem muitas outras redes sociais, além do Instagram, além do TikTok. O terceiro passo que a gente conversou lá no início é tenha compromisso. É extremamente importante. Seja qual for a rede social escolhida, seja qual for as suas habilidades, sejam quais forem, né, as suas habilidades, o resultado depende de você, o seu resultado depende de você. É extremamente importante vocês terem um bom calendário, programar suas postagens com antecedência, porque se você deixar para postar na hora, por exemplo, eu quero postar alguma coisa agora, eu tô totalmente sem criatividade, sem vontade, sem ânimo de postar agora. Então, vai ser algo que não vai te ajudar muito, né? Você não ter essa programação, você não criar seu conteúdo com antecedência. Crie também um hábito de dedicar um tempinho específico para sua criação de conteúdo. E não só quando dá, coloca como um compromisso real, oficial, para você criar o seu conteúdo. Por isso, lembre sempre que existe uma dupla que dá certo demais na criação de conteúdo, que chama planejamento e constância. Não dá pra você fazer bons posts e postar uma vez por mês. Você tem que fazer bons posts e postar, todo dia. Isso pensando, claro, né, gente, num cenário ideal que você queira crescer. Quarto item, saiba quem te escuta. Eu falei sobre a importância do público, né? E é bem importante a gente entender que as redes sociais, elas mudaram muito a forma de entender a audiência, de entender e segmentar o nosso público. Um tempo atrás, ainda se segmenta dessa forma, mas um tempo atrás era, unicamente dessa forma. A gente segmentava o público de uma forma muito genérica. Por exemplo, era por classe social, A, B, C, D, E.
por sexo feminino, masculino, por região, por faixa etária. Mas hoje a gente procura segmentar nosso público pelas dores dele, pelas semelhanças. Então pensa aqui comigo. Vamos supor que eu falo sobre sucessão familiar. As pessoas que estão passando pela sucessão familiar, elas podem ter 20 anos, como elas podem ter 45 anos, certo? Pode ser homem, como pode ser mulher. Pode ser lá no Rio Grande do Sul ou lá no Maranhão. O que une esse público? Os interesses em comum, as dúvidas em comum. Porque esse público, ele vai ter as mesmas dificuldades, ele vai ter as mesmas dúvidas, ele vai buscar as mesmas soluções, ele conversa entre si. Então, muito além da gente segmentar nosso público de uma forma muito genérica, mulheres do agro, é que tipo de dor você consegue resolver, que você pode unir seu público. Isso vale também para as próprias marcas. É muito interessante, né, essa mudança de segmentação de público. Eu dou sempre um exemplo muito fácil também, que todo mundo consegue entender, que é, por exemplo, mães de primeira viagem. Uma mulher, quando ela engravida, ela vai ter seu bebê daqui a um mês, ela vai no obstetra, né? Ela vai no médico e aí lá no consultório ela encontra outras mães na mesma situação e elas têm as mesmas dúvidas sobre o que fazer se tiver febre, sobre a ansiedade do parto, será que vai doer, que fralda comprar, será que a minha mala da maternidade está boa o suficiente, como dar o primeiro banho. Então vocês vão ver que dentro das redes sociais, essas mulheres, independente da classe social delas, independente de onde elas moram, de quantos anos elas têm, elas vão fazer as mesmas pesquisas. Ela vai lá no Google, vai pesquisar assim, como dar o primeiro banho no bebê recém-nascido. E aí vai aparecer um vídeo, vai aparecer alguém que fala sobre isso. Então é muito mais fácil a gente entender nosso público quando a gente segmenta dessa forma, né? Porque as mesmas pessoas de 20 anos de idade, de uma mesma cidade, elas têm milhares de interesses diferentes. Então é mais fácil a gente entender nosso público se a gente segmentar ele desse jeito. Outra coisa que é bem importante a gente entender, e aí não é nem tanto para nós, criadores de conteúdo, mas para as marcas que vão possivelmente nos contratar ou fazer parceria com a gente, é que além de buscar números, né, de pessoas, de visualização, de compartilhamentos, de interação, as marcas elas buscam muito influenciadores que têm uma comunidade engajada. Influenciadores que conseguem se relacionar muito bem com a sua comunidade, que conversam. Por isso que o engajamento da nossa rede social importa tanto, porque ele demonstra que a nossa comunidade nos ouve e conversa muito com a gente. As marcas também, em vez de um consumidor, elas estão procurando um multiplicador. Mônica, o que é isso? Um consumidor é aquele cliente que vai lá, compra o produto ou serviço, paga, ok, depois volta. Um multiplicador é aquele cliente que vai lá, compra, fala super bem nas redes sociais, indica para os amigos todos e volta lá e compra novamente. Não faz muito mais sentido a gente trabalhar com compartilhamento e avaliações, ou seja, trabalhar com multiplicador? Porque eles fazem muito mais sentido nesse ambiente digital. Então, a gente, tanto as marcas do agro como fora do agro, hoje elas buscam fãs, elas buscam ter fãs e não somente clientes. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um esqueminha aqui que vale tanto um para marcas e o outro para criadores de conteúdo. Vai mudar só o quarto item. Olha que interessante. Vamos começar falando das marcas. A marca ela tem um público-alvo, que é todo aquele público que ela quer atingir. Esse público, depois que descobre que ela existe, segue ela ou não nas redes sociais, ele se transforma num público conquistado. Já sabe que a marca existe, segue ela, já fez
algum comentário, já, enfim, se relacionou de alguma forma com a marca. Quando o público segue a marca na rede social, vê as postagens, vê o conteúdo, responde enquete, salva algum entra nos links, enfim, ele é considerado um público engajado, ou seja, um público que vai engajar com aquelas publicações, com aquela marca. Aí, esse mesmo processo de público-alvo, que é todas aquelas pessoas do nosso público que conhecem ou não a gente, e o público conquistado é quando já nos conhece, provavelmente já nos segue, para um público engajado, que é quem presta atenção na gente, conversa com a gente, responde as coisas, enfim, nos dá os números de engajamento. No caso das marcas, o próximo passo é que essas pessoas se transformem em clientes, ou seja, comprem alguma coisa. E depois que se transformem em fãs, ou seja, que indiquem, que falem para os amigos, que postem nas redes sociais, que multipliquem aquela compra dela. Já nos criadores de conteúdo, ao invés de clientes, propriamente dito, a gente busca que esse público engajado ele vire uma comunidade. Pessoas que nos considerem uma referência, uma autoridade, mas conversem com a gente, nos procurem com dúvidas, nos procurem para dividir alguma coisa, enfim, que a gente possa ter uma comunidade para conversar sobre o assunto que a gente domina. E também a mesma coisa, a gente quer que essas pessoas se transformem em nossos fãs, que tenham vontade de compartilhar nosso conteúdo, que falem bem da gente fora do ambiente digital também. Deu para entender hoje como é esse entendimento melhor do público-alvo? É um pouco mais complexo do que a gente imaginava, né? Mas como o nosso tempo está terminando, eu preciso correr, então eu vou falar um pouquinho mais rápido ainda aqui trouxe algumas dicas bem fáceis, bem diretas para todo mundo anotar. A primeira é habilidades para desenvolver. Tem algumas habilidades hoje essenciais para quem quer trabalhar ou já trabalha com as redes sociais. As primeiras habilidades de fotografia e vídeo. A imagem é uma forma da gente se comunicar. Então, vocês precisam entender e praticar e desenvolver a habilidade de tirar fotos e de gravar vídeos. As mesmas habilidades essenciais em relação ao português, à escrita de vocês. Gente, não dá para cometer erro de português, mas hoje em dia não falta lugar, espaço para você estudar. Então, é muito complicado, até mesmo para as marcas, investirem em um influenciador, em um criador de conteúdo que tem muita dificuldade de se expressar escrevendo. É a nossa base de comunicação, né? Então, se você não é bom de escrita, comete muito erro de concordância, busca um curso, busca alguém para te ensinar, vai valer a pena. E o terceiro ponto é você criar uma identidade visual. Quais são as cores, quais são as fontes que te identificam o seu conteúdo, para que não fique aquela bagunça. Se vocês podem observar, essa apresentação ela está com as cores da identidade visual que eu uso e as fontes que eu uso. Então cria uma sensação de reconhecimento para quem já conhece o meu trabalho. Outra coisa que é interessante são alguns serviços que vocês podem buscar, tanto para quem quer começar, ainda não começou, como também para quem já começou, que é a análise digital do seu conteúdo, do seu perfil, uma mentoria para te ajudar a entender melhor a rede social, a criar melhores conteúdos e treinamentos, como por exemplo esses treinamentos que eu disse acima, de fotografia, de vídeo, enfim. Aproveitando, vou fazer um merchan rapidinho. Eu faço um treinamento, um aulão que fala exatamente sobre fotografia no agro. Então, se vocês tiverem interesse, depois vocês me procuram lá no meu perfil, que a gente troca uma ideia sobre isso, viu, Thiago? Bom, e dicas boas são dicas compartilhadas, então anota aí algumas coisas bem legais.
Alguns aplicativos, ferramentas que vão ajudar vocês. Para planejamento, eu, Thiago, Jovens, o Araquém do Agroagenda, a gente criou o Agro Calendário de Marketing, que está disponível gratuitamente no site mktdoagro.com.br, e lá tem várias datas importantes para agronegócio que vão ajudar muito você a criar conteúdo. Pode entrar lá no site e baixar. Sobre fotografia, tem 2 aplicativos que eu indico assim de olhos fechados. O primeiro, ele é muito fácil para mexer, principalmente para quem é iniciante, se chama Polar. E o segundo, para quem já entende um pouco mais de fotografia, porque ele é um pouquinho mais difícil de mexer, mas é só questão de prática, é o Lightroom, que todo mundo já deve ouvir falar. Vídeo, meu favorito da vida, eu faço tudo, absolutamente tudo com ele, se chama InShot. E é na versão gratuita mesmo, viu, gente? Nenhuma dessas versões aqui eu tô falando pra vocês usarem o pago. Além dele, vocês podem tentar também o Splice e o Magisto. E sobre constância, também que entra dentro do planejamento, o melhor aplicativo para mim se chama Planilhas no Drive, que é aquele Excel que fica online e eu posso editar tanto no computador como também pelo celular. E também serve você trabalhar com uma agenda ou com um planner físico, tá bom? Vai ajudar muito vocês a se programar. Gente, outra coisa, muita gente me procura. Dicas úteis para ativar a criatividade. É bem simples, o meu tempo já estourou, eu já tô aqui sem luz, que a minha luz aqui deu um problema e não tem segredo. É livro, e-book, música, filme, documentário, redes sociais de pessoas que vocês admiram, sejam não do seu nicho, e o Pinterest, principalmente para foto, para imagem, tem muita coisa legal que vocês podem acompanhar e seguir. Tudo inspira a nossa criatividade, tá? Gente, brigadíssimo por terem prestado atenção aqui comigo e aproveitarem esse tempo comigo. Gratidão mesmo. Vou disponibilizar essa apresentação para quem quiser. Entra lá no meu perfil, MKT do Agro, no Instagram, e pede a apresentação que eu te mando pelo e-mail. Pode me mandar e-mail também, tá bom? Thiago, obrigada demais. Foi um prazer estar aqui e a gente fica aqui à sua disposição para a gente conversar, trocar ideia, enfim. Obrigada. Mônica, muito obrigado pela sua participação. Gostaram, pessoal? Deixa nos comentários e dúvidas também, combinado? Vamos falar agora sobre a internet nas fazendas. A Stephanie Sampaio vai falar pra gente por que eu devo abrir um Instagram pra minha fazenda. Ela é técnica de agronegócio e estudante de agronomia. Ela também nasceu em Linhares, a terra do cacau. Ela também fala sobre agricultura na coluna do Agrobusiness na Folha de Vitória. E também conta no seu dia a dia, no seu Instagram, como que é a região dela nesse setor, tá bom? Stephanie, seja muito bem-vinda e vamos agora para a sua palestra. Olá, pessoal! Que privilégio estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo de participar de um evento tão grande. Queria agradecer a todos os organizadores desse evento e dizer que agora falaremos sobre marketing de fazendas. Por que será que devemos nos conectar às redes sociais? Será que há espaço nas redes sociais para a gente criar um perfil exclusivo de uma fazenda? Será que é seguro fazer isso? Será que vai agregar algum valor para minha produção, Stephanie? Eu quero produzir, não quero ficar mostrando nas redes sociais. São essas e outras perguntas que a gente vai responder agora. Eu trouxe para vocês um guia prático de motivos para que vocês possam criar a rede social para a sua fazenda, né? Seja você dono ou até mesmo o funcionário da fazenda. Tá na hora de aprender um pouquinho sobre rede social e o que a gente pode fazer dentro dela. Para poder começar, queria me apresentar, né? Eu sou do interior do Espírito Santo, já venho aí comunicando nas redes sociais, no meu perfil do Instagram e também no YouTube, um pouquinho sobre essa minha conexão, né, com o campo. Sou neta de produtor rural, minha família tem também uma empresa no setor agro, mas eu cresci sem pensar em fazer agronomia. Decidi agronomia como última opção praticamente de curso, por uma grande experiência que eu tive, e para mim foi transformador olhar para a agricultura do meu estado, olhar para a agricultura da minha cidade e começar a descobrir a importância que ela tinha para a base econômica do meu
estado e do meu município. Gente, foi assim, maravilhoso. E eu falo que hoje eu escolhi estar no campo. E até mesmo eu recebi um convite recentemente para comunicar diariamente com os produtores um pouquinho do que está acontecendo no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. E o que eu descobri é que existe muito a se comunicar. Existe ainda um distanciamento muito grande entre as pessoas que estão no meio urbano e as pessoas que estão no meio rural. Por isso mesmo, então, eu me coloco sempre como ponte, para poder levar um pouquinho do que a gente faz no campo para a cidade e também um pouco do que está acontecendo na cidade para os produtores no campo. E para falar um pouco sobre isso, não quero deixar de citar um casal que para mim é referência. O Emi e a Márcia são aqui de Linhares, no Espírito Santo, a minha cidade, e são meus clientes nessa parte de rede social. Lembro muito das nossas primeiras visitas, quando eu fui gravar um vídeo de YouTube com o Emi. E ali eu perguntei para ele, né? Emi, eu quero colocar o seu arroba. Me fala qual é o Instagram da Fazenda. E ele falou, Stephanie, só tem o meu Instagram pessoal, não tem o Instagram da Fazenda. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Preciso ensinar eles, preciso orientar eles que eles precisam fazer o Instagram da Fazenda. E, gente, deixa eu contar pra vocês. Essa fazenda é referência no mundo. Eles ganharam entre as 18 melhores amêndoas do mundo no Salão de Chocolate de Paris. Vocês têm ideia, gente, do que é isso? E eles não tinham Instagram até 2020. E quando eu cheguei lá, eu falei muito isso pra Emi. E eu lembro que foram várias visitas, né? Foram várias conversas. E até que um dia a Márcia virou pra mim e falou assim, Stephanie, e se eu criar um perfil pra Fazenda com fotos e escrever poemas e colocar na legenda? Será que o pessoal vai gostar? E aí eu lembro muito que na hora meu olho encheu de lágrima. E eu virei pra Márcia e falei bem assim, Márcia, mais importante do que qualquer automatização, do que qualquer formato bonito, do que qualquer feed maravilhoso, é a verdade que você vai transmitir. Não tenha vergonha de fazer o Instagram da forma como vocês se comunicam. Gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Emi e a Márcia, vocês vão descobrir essa essência deles. Que eles conversam com poemas, eles conversam com várias frases e eles são maravilhosos. E eu falei, Márcia, transmita a essência de vocês. E, gente, hoje o Instagram deles é muito legal, né? Eles estão no comecinho ainda, mas eu já vejo uma grande evolução do Instagram deles. A gente já observa o quanto que a verdade é mais importante que qualquer coisa. E hoje em dia, o Emi e a Márcia também são meus clientes na parte de aprender a mexer no Instagram. Eles já passaram, né, por essa fase de preciso criar uma rede social? Sim! E agora eles estão na fase de como me comunicar melhor. Então, nas nossas aulas que a gente faz na fazenda deles, eu ensino para eles como mexe, né? No direct, como envia foto, como posta foto, como responder, né, de forma correta os clientes e tudo mais. E uma experiência que eu queria contar para vocês é de que um dia, ensinando para eles sobre direct, né, e sobre como mandar mensagem, o Emi percebeu que no perfil pessoal dele tinha mensagens de 2019 que ele não respondia, porque eles estavam lá naquela barrinha, né, de notificações, que são pessoas que você não segue. E aí tinha mensagem lá de clientes querendo comprar, né, as amêndoas finas e tão premiadas, que são a do Emi e da Márcia, querendo comprar deles, ele não tinha visto aquela mensagem. Naquele dia, para mim, olhando, né, o Emir ali, tão preocupado de vendo aquelas mensagens, do que as pessoas poderiam pensar, né, de que, olha, ele achou que eu ignorei ele, mas não, eu não sabia que tinha esse botãozinho aqui para poder clicar. Ali eu descobri o quanto que eu precisava instruir os produtores rurais da melhor forma de se comunicar. Ali eu falo, né, que eu descobri um grande propósito, que era fazer com que mais produtores aprendessem a mexer nas redes sociais.
e não ficassem com esse tipo de dúvidas aqui hoje. E principalmente para tirar um peso das costas das pessoas de achar que elas estão atrasadas. Esse é um ponto muito que eu quero frisar aqui hoje. Gente, rede social é uma coisa muito nova, né? Eu vou trazer um dado de que chegou no Brasil em 2004, né? Que a gente começou a ter rede social ali na nossa vida do cotidiano. Então é muito importante que a gente tire, né? E até mesmo quero falar isso agora no início da palestra. Tira aí qualquer peso de, eu não sei mexer na rede social, isso não é pra mim. Não, para com isso. A gente vai aprender aqui hoje como deixar mais leve, sabe? Essa produção de conteúdo sobre a Fazenda e que também, né, você pode aplicar aí no seu perfil pessoal. Vamos ter várias dicas. Então, iniciando, né? O que são as redes sociais? Para mim, rede social são pontos, né? São estruturas de conexão de pessoas ou organizações com valores e interesses comuns. Você pode se conectar hoje com pessoas que você tem interesse, independente delas te conhecerem ou não, né? Se o perfil delas for aberto e público, né? Então, hoje em dia você pode ter ali alguém que você talvez admira muito o trabalho. Você pode, com um clique, começar a acompanhar o que aquela pessoa posta. Você consegue vivenciar o que ela te permite verificar. E esse é outro ponto interessante. A gente só consegue ver nas redes sociais aquilo que a pessoa quer mostrar. E quando a gente fala de fazendas, eu vou mostrar para vocês hoje o que a gente deve mostrar para as pessoas, né? O que postar, o que não postar. Vamos aprender um pouco sobre isso. Trouxe aqui um pouquinho para a gente poder entender, né? Sobre 4 redes sociais, que no meu ponto de vista são as principais, e o que é a finalidade de cada uma delas. A gente tem o Facebook. O Facebook você consegue compartilhar fotos, vídeos, textos, consegue divulgar produto, consegue participar, né, de grupos. E, gente, quando a gente fala de produtores rurais e quando a gente fala de agricultura, o Facebook ainda é muito forte. Então, eu sei que aqui nosso público é muito diversificado, né? E como vai ficar gravado o vídeo, muitas pessoas vão assistir. Então, se você é de uma empresa e atua no agro, o Facebook é importante para você. Se você é produtor rural e quer se conectar com outros produtores, o Facebook é importante para você. Se você é jovem e não entende o valor do Facebook ainda, comece a entender que lá a gente tem um público 40+, né? Tá ali no Facebook, pessoas de 40 anos para cima, né? Nossos tios, nossos avós, eles maioria têm Facebook. E ali tem sido feito muitas conexões. Eu faço parte de um grupo de Rosa do Deserto. Gente, eu não tenho nenhuma Rosa do Deserto. Mas é porque é tão legal acompanhar as interações no grupo. E que as pessoas falam que eu estou naquele grupo. Então, essas conexões no Facebook, ela ainda existe, muito forte. Então, a gente precisa saber como potencializar isso, né? Como transformar em negócio, em renda, em agregação de valor. Outra rede social que eu acho muito boa é YouTube. No YouTube você consegue compartilhar vídeos. Stephanie, quero postar uma foto. Consigo postar uma foto no YouTube? Somente vídeos. Pessoal, eu sei que para algumas pessoas, né, pode parecer muito introdutório essa palestra, mas como a gente está falando para fazendas, quero muito que fique claro para todo mundo, né, e você produtor, ou você criador de conteúdo, ou você até mesmo que está aqui só por curiosidade, quero que todo mundo consiga compreender. Depois, então, a gente tem o YouTube. O YouTube é muito legal. Por quê? O YouTube deu voz para todo mundo. O YouTube permite que hoje pessoas que querem conversar sobre cacau tenham acesso a vídeo sobre cacau. Pessoas que querem falar sobre milho tenham acesso a conteúdo de milho. Por quê? Você filtra o que você quer ver. Acho que esse é um dos pontos muito interessantes do YouTube, porque você consegue ter um leque muito grande de oportunidades. E ali também você consegue permitir com que você colocou, né, no YouTube,
você não sabe quem é que vai te ver agora. Aí é mundo inteiro, pode pesquisar e pode te achar. Outro ponto é o Instagram. O Instagram hoje é o mais comum na faixa etária, né, dos 20, ali até 15 a 35 anos. A gente percebe que existem muitas empresas, tanto de fora do agro, como também do agro, entrando no Instagram para, de fato, efetivar vendas. É uma excelente ferramenta de vendas, mas o Instagram, gente, ainda não bateu o Facebook em vendas. Então, é muito importante a gente sempre vincular, né, o Instagram com o Facebook, fazendo com que eles andem bem juntinhos, o conteúdo. Postou no Instagram, bota lá, né, tem uma setinha que você joga para o lado e ele já posta automaticamente no Instagram e no Facebook. Como vocês sabem, é, né, do mesmo dono, então sempre é possível fazer essas integrações. Outra multiplataforma é o WhatsApp, que tem crescido muito e ainda vai crescer muito mais. Estejam atentos ao WhatsApp Business, principalmente para você que tem uma empresa. No caso do Emi e da Márcia, já falei muito com eles essa questão de ter um WhatsApp específico para fazendas. Stephanie, mas por que eu tenho que ter um WhatsApp específico para fazenda? Para a gente parar de informalidade e para a gente também compreender que nosso WhatsApp pessoal não é o WhatsApp de trabalho. A sua foto no WhatsApp Business precisa comunicar aquilo que a sua fazenda faz. Não apenas você, né? Não a sua fotinha ali. Então, o que eu recomendo é coloque a logo da sua fazenda, ou da sua vinícola, ou da sua agroindústria. Comunique isso de forma mais clara. Crie uma descrição, coloque, né, imagens que te representam na parte de portfólio do WhatsApp. Quem não sabe sobre isso depois pode estar me procurando, que eu oriento também vocês. Mas o mais interessante, gente, estejam presentes no WhatsApp sem informalidade. Não é o seu número do WhatsApp que está ali para todo mundo, aquele que você tem grupo da família, grupo da igreja e que também vai responder cliente. Tenha um perfil só para sua fazenda ou para o seu negócio. Gente, vai melhorar a vida de vocês um tanto que vocês nem imaginam. Mas agora, entrando no tema, a gente precisa pensar o seguinte. Stephanie, qual rede social minha fazenda deve estar? Como eu falei, existem faixas etárias diferentes para cada rede social. Então, o mais importante é você entender qual rede social faz sentido para você. Não vá nessa onda de eu preciso estar em tudo. Entenda qual faz sentido para o seu perfil. Esse é o mais interessante. Outra parte também é que o pessoal me pergunta muito: Stephanie, faz sentido? Qual é a vantagem de ter uma rede social? Eu não entendo qual é a vantagem. Gente, hoje a gente tem a oportunidade de ter uma vitrine com as suas redes sociais. As pessoas, elas podem ser atraídas, né? Elas podem se sentir inspiradas ou elas podem se sentir motivadas a fazer compras através das suas redes sociais. E principalmente, você pode atingir ou atrair clientes a um custo muito menor do que era antes. Basta a gente pensar o seguinte: como que a gente antigamente conseguia se comunicar com as pessoas? Era através de outdoor, panfleto, rádio, comercial de TV era para pouquíssimas empresas. Então, o que a gente precisa entender é que hoje, com um clique, a gente consegue fazer divulgação e publicidade de forma gratuita. Quando que será que a gente teria essa voz? Quando que será que a gente poderia falar da forma como a gente fala hoje? E principalmente também a gente precisa entender que a nossa continuidade no mercado, ela vai ser cada vez mais dependente do mercado digital. Stephanie, mas eu sou uma fazenda de pecuária. Eu não preciso de rede social.
Talvez agora para você isso ainda seja muito distante. Mas eu quero mostrar para vocês que vai existir formas de comercialização. E eu tô falando de boi, eu tô falando de bezerro, eu tô falando de cacau, eu tô falando de café, eu tô falando de mamão, eu tô falando de maneira geral. Seja um pequeno, seja um médio, seja um grande produtor. Vocês conseguirão acessar mercados diferenciados, nichos de mercado, se vocês estiverem bem posicionados nas redes sociais. Já conheço fazendas que estão com um perfil até mesmo já em 2 línguas, porque fazem exportação. Cafés especiais sendo comercializados diretamente, né, de produtor para cafeteria ou para públicos bem selecionados, aonde no perfil o produtor ele já posta a colheita do café dele e ele já fala: olha, cliente que me comprou aí na Europa, que me comprou nos Estados Unidos, aqui eu tô colhendo hoje o café de vocês. Ele já marca, ele já posta, ele já coloca. Já existe muita gente mesmo, verificando antes de comprar determinado produto pelas redes sociais. Fala, será que aquela fazenda tem boas práticas agrícolas? Como é que eles tratam os animais? Como é que aquela agroindústria é? Será que eu queria ver alguma foto da agroindústria? E eles já vão lá na rede social e verificam. Se não tem rede social ou se não tem site, muitas vezes nem tem credibilidade. Fala, essa empresa aí nem deve existir. Então é muito importante que vocês estejam conectados, para que principalmente as pessoas te vejam, te enxerguem como empresa e como um negócio. Eu trouxe aqui 2 exemplos que infelizmente a gente não vai conseguir, né, explicar melhor sobre eles, mas eu queria muito que vocês pesquisassem aí depois no Instagram de vocês, @coffee+, e também @tocaorgânicos. Stephanie, por que você colocou esses exemplos? Porque eles são exemplos positivos de empresas do agro que conquistaram o público através das redes sociais. O Coffee+ é interessante pela qualidade dos vídeos que eles colocam. Convido você a assistir os vídeos e ver se você assistir uns 5 vídeos, se você não vai querer comprar um café deles ou experimentar para poder ver como é que é. Né? Eles encantam as pessoas e fazem com que as pessoas tenham vontade, né, de estar dentro da fazenda deles. E também tem o Toca Orgânicos, até peço desculpa, né, pela foto aqui não estar a foto correta, mas a Toca Orgânico é uma fazenda que trabalha, né, basicamente com produtos orgânicos em larga escala. Eles trabalham com a produção de leites e ovos e grãos e todo um sistema de agrofloresta maravilhoso. E o legal é que eles não estão apenas no Instagram. Eles também estão no Facebook, no LinkedIn, eles também têm um site, eles também têm um blog, eles também fazem curso, eles também fazem visita na fazenda. Então, para você que quer ver, né, uma fazenda que tem esse olhar para as redes sociais bem legal, procure Toca Orgânicos. E Stephanie, por que é indispensável, então, a minha presença nas redes sociais? 90% dos usuários seguem pelo menos uma conta comercial. E 83% dos usuários, né, eles utilizam o Instagram para descobrir produtos ou para fazer avaliação antes de adquirir, que foi o que eu falei antes. Muita gente tem olhado para as redes sociais e falado: me agrada ou não agrada. Por isso mesmo que eu falo muito que é importante as fazendas começarem a ter esse olhar. A gente já vem falando aí um pouco do todo o potencial, né, que tem tanto para o agroturismo, quanto também para produtos cada vez mais sustentáveis. Mas está na hora da gente comunicar o que a gente faz dentro da porteira. Todas as exigências que a gente tem para poder produzir o alimento no nosso país.
Tá na hora da gente começar também a desmistificar conceitos, das pessoas pararem de olhar pra gente somente como aqueles que prejudicam o meio ambiente, somente como aqueles que degradam. A gente precisa mostrar que a gente é uma empresa, um negócio, assim como as empresas que estão no centro, né, que estão na cidade, a gente também é importante. Só que a gente é uma empresa a céu aberto, que sofre todos os intempéries possíveis e que também precisa se adaptar muitas vezes a isso. E sobre exatamente o que conversar com o seu público, eu queria trazer algumas coisas aqui para vocês. Eu acho que já deu para vocês chegarem no consenso de que, ok, preciso ter uma rede social. Mas, Stephanie, o que eu vou postar na minha rede social? O que eu tenho que mostrar? O primeiro ponto que eu coloco aqui, né, os 3 primeiros pontos, são, até destaquei em vermelho, porque eles não são o que a maioria das pessoas do marketing digital fala. Pessoas, elas sempre botam essas dicas aqui embaixo, né, que são regrinhas aí para poder alcançar mais seguidores. Mas esses 3 primeiros pontos, para mim, são dos mais importantes. O primeiro deles é seja autêntico. Assim como eu falei para Márcia e para o Emir, né, que estavam em dúvida se postavam poesia ou não, vocês também precisam comunicar aquilo que é verdade para vocês. O que vocês fazem no dia a dia? Como é o trabalho de vocês? Você gosta de ver pôr do sol? Posta o pôr do sol. Você está fazendo o seu plantio? Posta o seu plantio. Deu errado algum problema na sua irrigação? Posta o perrengue. Stephanie, hoje eu não produzi nada, né? Porque choveu muito e me atrapalhou na minha colheita. Posta isso, conversa com as pessoas. Se você é daquelas pessoas brincalhonas, façam as pessoas rir. Se você é daquelas pessoas tímidas que talvez nunca vão aparecer na frente, né, do celular gravando stories, escreva um texto. Faça aquilo que vocês fazem de melhor, que é a produção de alimento, a criação animal, seja o que você faz dentro do agro, né? Seja dentro da porteira, seja antes da porteira ou seja depois da porteira. O mais importante é que você comunique o que você faz e principalmente que você consiga inspirar outras pessoas a também fazerem isso. A gente tem hoje em nossas mãos uma grande ferramenta, gente. Principalmente para o que eu falei antes, que é de mostrar o quanto o nosso agro é forte e o quanto a gente não é vilão de toda essa história. Depois de feito, né, toda essa parte que eu falei, né, de ser autêntico, comunicar o que faz e inspirar, você vai começar a aprender a mexer na rede social e vai começar a entender que dentro da rede social existem algumas regrinhas básicas. Uma regrinha básica é que o seu texto ele precisa ter boas legendas. Então, se você quer ter um Instagram para sua fazenda, comece a priorizar, né, a utilização de escrita de texto da forma correta. Então, por favor, gente, nada de texto com palavras erradas, erros ortográficos, muito cuidado com isso. Outro ponto também é postar com frequência. A gente não pode postar um mês, depois na hora que for colheita nem pegar no celular. Como eu falei, seja autêntico. Tá dando errado as coisas da fazenda? Posta que tá dando errado. Stephanie, mas vai ser chato. Gente, as pessoas elas querem conhecer a sua realidade. E um ponto que eu vou dizer para vocês que tem fazenda e que às vezes pensam, né, em criar suas redes sociais, é que a maioria das pessoas que vão seguir vocês não são produtores rurais. A maioria das pessoas que vão seguir vocês são pessoas do meio urbano que nunca talvez pisaram numa propriedade rural e que tem curiosidade. E olha só que legal, é um meio da gente comunicar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo no campo. Gente, isso é muito rico. Então, interaja com os seus seguidores. Responda, bote caixinha de pergunta, converse com ele, tire dúvida das pessoas. E depois se preocupem um pouco também com os horários de postagem e também com boas hashtags. Depois também um ponto muito importante, lembra que eu citei lá o exemplo do Emir, que não tinha visto a mensagem?
Responda seus seguidores com agilidade. Fique muito atento às mensagens que chegam no seu direct e também às solicitações lá em cima. É muito importante que as pessoas elas saibam que podem buscar vocês quando precisarem. Outro ponto também que eu queria falar é sobre o perfil atual do consumidor. A gente sabe que as redes sociais é um lugar que a gente não vai conseguir medir aonde a gente está chegando muitas vezes, né? Você postou uma foto hoje e seu perfil ele é aberto, pessoas de qualquer lugar do mundo que te seguem ou que talvez seguem hashtags semelhantes à sua, elas vão ver aquela foto. Então é muito importante que você comece a entender o seu público. O Instagram, ele dá insights pra gente, né? Ele mostra lá, se você for nas configurações, ele vai te mostrar um pouquinho de qual país são as pessoas que estão te vendo, qual é a idade do seu público e também dar algumas dicas, né? De horários, qual foi a sua foto que teve mais curtida, qual foi o stories que teve maior interação. É muito importante que a gente conheça o nosso perfil consumidor para a gente ver em qual nicho de mercado a gente quer entrar e como também atrair possíveis clientes para o nosso negócio, né? Que é esse o objetivo de ter uma rede social. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que postar. Como eu falei anteriormente, existem perfis de consumidores. E um exemplo, né? Caso você queira mostrar sobre sustentabilidade na sua empresa rural, você pode começar mostrando um pouquinho de como funciona o dia a dia na fazenda, mostrando como é que é o processo de produção, como é feita a alimentação dos animais da sua fazenda, como é o dia a dia dos funcionários, se a sua realidade, né, é uma fazenda que produz tomate. Você pode falar ali como é que é feita a semeadura, como que está sendo feito o transplantio da muda. Você pode explicar um pouco. Se a sua parte, né, gente, é mais uma fazenda de uma cultura perene ou talvez de uma cultura que te dê menos dia a dia ali, né, no campo, você às vezes tem que cuidar de outras tarefas, ou você também trabalha mais com a parte de agroindústria, não se preocupe. O que é mais interessante é que você mostre para as pessoas que estão em casa o que está acontecendo ali no seu dia a dia. Foi o que eu falei para Márcia, lembra? É preciso ser autêntico, é preciso comunicar a essência lá de dentro, né? E é muito importante mesmo que, principalmente, a gente entenda que pessoas que não são do setor vão olhar o que eu estou postando. Um exemplo que eu sempre dou é que no cacau a gente tem uma etapa do beneficiamento, que é a fermentação. Gente, a fermentação do cacau, ela é um processo, né, onde micro-organismos trabalham na massa do cacau. Então, já dá para imaginar de que não é, quando a gente fala, né, de micro-organismos, a gente já pensa, né, que talvez não é uma coisa tão maravilhosa e linda de se ver, né, de se olhar ali, porque estão acontecendo várias reações bioquímicas, né, e químicas ali. Aí vai para as aulas, né? Que não dá nem tempo da gente entrar aqui. Processos metabólicos. Mas, o que acontece? Se eu tirar uma foto para vocês, gente, do 3º ou 4º dia das amêndoas de cacau fermentando, é muito provável que vocês talvez não vão nem conseguir depois comer o chocolate. Por quê? É uma imagem que quem não entende o contexto, que quem não olha todas as 5 etapas de beneficiamento do cacau, não vai entender. Então, quando eu falo sobre postar as coisas nas redes sociais, a gente precisa entender que existem coisas a serem comunicadas, mas elas precisam ser comunicadas dentro de um contexto. Eu preciso, no caso do cacau que eu estou citando, explicar que tem 5 etapas do beneficiamento. E que uma das etapas é a fermentação. E que dentro da fermentação existem 6 a 7 dias onde o cacau fica nesse processo. Que é um processo de micro-organismos, mas depois ele vai passar para um processo de secagem natural.
Então, tudo isso é muito importante que seja bem contextualizado. Já pensou, pessoal, se sai uma foto fora de um contexto ou sem uma legenda sobre inseminação artificial? As pessoas elas vão entender o que está acontecendo ali se não for explicado o contexto da imagem? Não. Então, é muito importante que a gente use e abuse das ferramentas que a gente tem na nossa mão, mas que a gente saiba como comunicar, o que comunicar e em que momento também comunicar. E aí aqui nesse slide eu trago alguns exemplos. Esse daqui, para quem não sabe, né, são algumas ferramentas que existem no Stories do Instagram. Então é possível você marcar a sua localização, adicionar animações, adicionar contagem regressiva para eventos, colocar caixinha de pergunta, né, como tá aqui, que você pode interagir com o seu público, adicionar música, marcar amigos. E Stephanie, você estava falando, né, sobre contexto e agora está apresentando isso. Por quê? Porque através de ferramentas que o próprio Instagram nos permite, é possível que a gente contextualize as pessoas do que está acontecendo. Se você quer falar sobre inseminação artificial, não comece com uma foto da vaca sendo inseminada. Comece introduzindo o assunto, falando ali alguma coisa, colocando algumas enquetes, ou abrindo a caixinha de pergunta para perguntar para as pessoas como que é feito a inseminação, conversando com o seu público para depois explicar como vocês trabalham aquela atividade. Então é muito importante que vocês entendam e que abusem das ferramentas. Gente, ensinando a mexer no Instagram ou formas de mexer, existem vários vídeos aqui mesmo no YouTube, né? A gente tem aí a jornada Água Influencer também, que foi uma realização do pessoal desse evento. Gente, lá tem várias dicas preciosas para vocês que querem criar conteúdo. Vai lá, assiste todos os episódios, verifique como é que o pessoal se saía nos desafios e aprenda sobre o que tem sido feito e como criar conteúdo utilizando ferramentas do Instagram. Aqui agora também eu quero entrar um pouco no que não postar. Eu entro aqui em um ponto muito importante, que é o direito de imagem. E Stephanie, tinha tanta coisa para você fala logo sobre isso? Sim, porque a gente precisa, antes de tirar foto de qualquer funcionário ou outra pessoa, ter a autorização para compartilhar aquela foto. Outro ponto importante, não pode pegar foto da internet, de fazenda aí que você nem sabe quem é e falar que é você que está produzindo, hein? Estamos de olho em vocês. Precisamos, principalmente, ter um contrato, mesmo que de maneira informal, pedindo, olha, posso postar uma foto sua? Ou algum seguidor seu, né, foi na sua fazenda, ou alguém visitou a sua propriedade e ele quer que você poste a foto dele, ou ele postou no Instagram dele, né, e você gostaria de compartilhar, peça a autorização dele, ligue para ele, conversa com ele, manda no WhatsApp, né, para poder ficar escrito. Tenha a autorização das pessoas para fazer isso, né? Uma coisa que, pelo menos na nossa empresa, o que a gente faz? A gente pega a autorização quando a pessoa é contratada, né? Então, a gente já coloca no contrato mesmo que a utilização de fotos é permitida. Então, essas podem ser, né, algumas medidas a serem tomadas por vocês. E outra coisa também, não postar coisas fora do contexto, gente. Por favor, muito cuidado com isso. E, Stephanie, quais são os perigos de uma rede social mal gerenciada? Gente, a gente precisa muito entender que existem processos por fotos sem autorização, que a gente também não pode ficar sem postar, como eu já tinha falado antes, né? A gente precisa postar com frequência. A gente não pode perder a chance de conquistar os nossos clientes. A gente também não pode se envolver em polêmicas desnecessárias e que não mudarão nada dentro da nossa atividade rural.
por favor, muito cuidado em temas que envolvem política, que envolve religião, que envolve assuntos que a gente sabe que nunca vai chegar num consenso de forma geral, né? Então por que a gente vai entrar em determinados assuntos, galera? Vamos ter muita sabedoria nesse ponto. Outro ponto também é ter uma comunicação clara com os nossos clientes. Nós não podemos escrever tudo errado e achar que ele vai entender. A gente não pode sair mandando áudio de 3 a 5 minutos para todos os nossos clientes, porque nem todo mundo tem esse tempo de ouvir. Entenda, conheça os seus clientes em potencial. E principalmente, gente, não compartilhem coisas sem o contexto. Lembra do que eu falei antes? A maioria do público de vocês não são do meio rural. Eles querem entender o que a gente faz. Então, muito importante é que você humanize a sua fazenda. Mostre histórias, compartilhe com eles o que de fato está acontecendo ali. Não deixe eles sem informação, por favor. E outra coisa também que eu preciso falar com vocês é que a pandemia ela veio para acentuar tendências que já eram perceptíveis antes, mas que a gente precisa aí abrir a visão para frente. O agronegócio está passando por uma era de tecnologia, da informação e de comunicação. Então as fazendas que começarem a se comunicar antes, né, que começarem a comunicar agora, elas terão vantagens lá na frente. Lembra que eu falei com vocês? Nichos de mercado se abrirão. Então, cabe a cada fazenda decidir qual é o modelo tecnológico, isso a gente está falando desde a produção até a maneira de se comunicar, que mais se encaixa no dia a dia. E outro ponto é que as soluções digitais, e aí tanto também para a produção ou quanto para a comunicação, não são apenas para grandes empresas ou grandes produtores. Todo mundo, desde do agricultor familiar, que tem ali a sua hortinha, até grandes propriedades, podem ter uma rede social e podem comunicar o que tem sido feito. E as pessoas, elas precisam se preparar para utilizar a tecnologia, porque ela vai chegar no campo e vai trazer benefícios para a gente, né? A gente não pode aí entrar em discussões agora, né, mais sobre esse tema de tecnologia, me coloco até à disposição para a próxima palestras, mas por favor estejam muito atentos a isso. Recapitulando um pouquinho então do que a gente aprendeu, né? Eu tô falando aí, dando um contexto geral para vocês, mas o mais importante que eu quero deixar para vocês é que agora é a vez de vocês. Vocês aprenderam aí um pouquinho do que vocês podem fazer, do que não postar, do que postar, e eu espero muito que tenha ajudado de alguma forma vocês. Quero muito conhecer a história de vocês, quero muito falar sobre a rede social de vocês, me procurem aí no Instagram. E eu gosto muito de 2 frases que falam assim: escreva algo que vale a pena ler ou faça algo que vale a pena ser escrito. E também gosto muito da frase que fala: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então você que está em casa, que acha que não tem como criar sua rede social, que não sabe o que postar, começa a postar alguma coisa. Depois você vai melhorar e aí vai conseguir entregar cada dia um conteúdo melhor para as pessoas que te seguem. Aqui eu coloquei um pouquinho das redes sociais também das minhas amigas que me ajudaram a fazer essa palestra, a Lorena e a Isabelle. Agradeço muito a elas também, né, pela parceria de sempre. E aqui estão as minhas redes sociais. Aguardo muito vocês, quero muito conversar com vocês, quero que vocês também conheçam um pouquinho, né, do que eu faço no meu dia a dia. E foi um privilégio para mim estar aqui. Estou amando o dia de hoje. Muito boa a sua apresentação, Stephanie. Parabéns. Preparados para a próxima palestra, pessoal? Agora a Ângela Ruiz vai dar dicas na hora de montar um roteiro para a entrevista online. A Ângela ela é jornalista, ela cursa MBA em agronegócios pela Exalc USP, ela trabalha desde 1999 na Climatempo, hoje atua como assessoria de imprensa e também é responsável pelo conteúdo do agro. Ela também tem um podcast que é o AgroTalk e semanalmente posta conteúdos na internet falando da previsão do tempo. Ângela, é com você. Oi gente, tudo bem? Sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo. É um prazer enorme estar conectada aqui com vocês ao AgriContent. Olha, eu vim trazer para vocês hoje algumas dicas de como criar um roteiro criativo
para entrevistas e até se você pensa em gravar o seu próprio podcast. Eu quero agradecer aqui o convite do Thiago Martinez e dos Jovens do Agro para estar integrando essa equipe de profissionais maravilhosos aqui no AgriContent. Vamos saber então como que se faz um roteiro criativo? Vamos lá! Bem, gente, começamos então a oficina de roteiro criativo. Sejam bem-vindos! Como eu disse, meu nome é Ângela Ruiz, sou jornalista, produtora de conteúdo agro na Climatempo. Hoje eu sou especializada em roteiros de produção de entrevistas. Eu faço o podcast Agrotalk, eu também faço vídeos, sou mediadora e apresentadora. E eu estou cursando MBA em Agronegócios pela Exalc USP. Bem, vamos deixar de falar de currículo, né? E vamos falar então do que vamos aprender hoje. Bem, eu trouxe para vocês um pouco do que é roteiro, aplicações e suas estruturas e algumas dicas importantes para você que quer começar a gravar lives e também fazer o seu próprio podcast e até mesmo encarar um webinar. Bem, antes de mais nada, eu queria saber de você algumas coisinhas. Então eu trouxe aqui algumas perguntas sobre roteiros criativos. O que impulsiona você a ter uma mente assim criativa? Eu, por exemplo, eu adoro ler, buscar tendências, acompanhar entrevistas, mas eu também gosto de filme e de música, viu? Bem, o que é assim escrita criativa hoje? São suas ideias, as ideias que você tem na mente sobre um tema. E isso é essencial hoje, gente, para organizar um roteiro se você quer fazer uma entrevista, uma live, criar um podcast. Então, a minha pergunta principal para você hoje aqui é a seguinte: qual a sua maior dificuldade hoje na hora que você vai entrevistar uma pessoa ou desenvolver até um roteiro para fazer um vídeo? Por exemplo, você imagina fazer um vídeo no campo ou na cidade, e aí como que você cria isso? A partir de que momento você vai criar um roteiro? Porque não é só pegar a câmera na mão e sair falando, é um pouco difícil, na verdade. Quando você tem ali o acompanhamento de um roteiro, ele te ajuda muito nas fases dessa criação desse vídeo. Então, o que é roteiro? Ele é um guia, né? Ele é uma ferramenta para você extrair informações até de você mesmo ou do seu entrevistado, e quando é o entrevistado, você tira essas informações dele através de um diálogo, você descobre detalhes sobre as experiências desse entrevistado. Então o roteiro, ele nada mais é do que ajudar você e a lembrar você também de questões super importantes que você deve tratar durante a entrevista, que são fundamentais para esse sucesso da entrevista, e a gente vai falar disso no miolo da entrevista. Bem, um passo a passo. O que é o passo a passo para se criar um roteiro? Tem que ter planejamento e agendamento. Planejamento na hora que você vai encontrar um tema e também um agendamento com a pessoa, com o seu entrevistado, com o seu personagem. Definir o tema, você vai pesquisar sobre esse tema. É muito importante, gente, pesquisar sobre o tema, estudar sobre o tema, para você conseguir fazer esse roteiro e ter o diálogo corrido junto com o seu entrevistado ao longo da entrevista. E o pulo do gato que eu trouxe para vocês hoje é um site super bacana que você pode ali pesquisar temas, assuntos, que é o ScienceDirect.com. Não se esqueçam desse site, ele é muito importante para você pesquisar tema e eu uso ele com frequência. Bem, qual que é a estrutura do roteiro? Você precisa anotar as ideias criativas que você tem na cabeça e você precisa se atentar a estudar aquele tema. Então, a partir do momento que você escolheu o tema, você estudou, pesquisou sobre ele, as ideias vão aparecendo e você começa a anotar essas ideias. É legal que você identifique qual pergunta vai gerar mais valor para o público que está te ouvindo. Então, imagine que você vai fazer uma live
E aí você fala assim, nossa, eu preciso criar aqui 1, 2, 3, 4 perguntas para rechear o meu roteiro, mas são perguntas que vão atrair o meu público com base no tema que você escolheu. Então isso é fundamental, tenha isso em mente. E olha, eu aconselho, a minha sugestão, dentro dessa estrutura de roteiro, para uma live de 1 hora, por exemplo, eu sugiro aqui que você tenha 12 perguntas nesse roteiro e deixa ali mais 3 extras. Porque às vezes o seu convidado, ele fala muito depressa e ele acaba terminando a resposta muito rapidamente e você tem um tempo ali que você está cronometrando para você construir a sua live. Para podcasts de 30 minutos, eu sugiro 6 perguntas e 3 perguntas extras que você deixa ali, tá? Como se tivesse da sua manga. E se você quer criar um vídeo no IGVT com até um convidado, que dá para fazer também acessando outros aplicativos, e aí você faz uma edição básica e joga lá no IGVT, eu recomendo 4 perguntas e deixa ali 2 extras, tá certo? Bem, meu toque aqui, convidados precisam ser autoridade no assunto. Gente, não adianta convidar ninguém para uma entrevista que a pessoa não seja autoridade naquele assunto. Ela tem que entender do assunto. Bem, alinhe o roteiro com seu entrevistado, mas não entrega tudo para ele não. Não entrega todas as perguntas que você criou, tá? Outra coisa, uma sugestão. Você pode convidar aí um influencer que está fazendo sucesso nas redes sociais para participar da sua live, por exemplo. Uma boa interação é muito bem-vinda. Isso dá assim, um toque diferenciado na sua live, estimula o público, tá? Você também pode convidar pessoas chaves para participar da sua live, né? As pessoas estão ali, estão também trocando ideias com você no chat ou com alguém da sua equipe que vá repassar para você aquela pergunta. Então é sempre bom ali ficar de olho em algumas pessoas chaves para esse convite. Bem, vou falar um pouquinho da abertura. Abertura da entrevista. É importante que você se comunique bem, comunique-se bem com a sua audiência e com o seu entrevistado. Faça uma abertura assim, quebra o gelo com o seu entrevistado, contextualize o tema antes. O que é contextualizar o tema? Fala um pouquinho do que você vai tratar naquela entrevista. Aí você situa quem está te ouvindo o tema que você vai desenrolar naquela live, tá certo? Bem, como eu disse, o miolo da entrevista é a parte mais importante, a cereja do seu bolo. E ali é que você deve concentrar as suas melhores perguntas. Sabe aquelas perguntas que você escreveu no seu roteiro? É ali que você deve concentrar as melhores perguntas, no miolo da entrevista. Seja bastante objetivo e olha, dica, hein? Pula do gato. Traga um problema para o seu entrevistado para ele trazer a solução. Tá certo? Isso, gente, quem tá te ouvindo gosta muito, porque todo mundo quer ter ali uma solução para um problema. Então, quando você estuda o tema, você já tá ali visualizando que quem vai se interessar pelo tema tem os seus problemas, tem as suas dores. Então, olha, traga um problema para você obter a solução do seu entrevistado. Encerramento da entrevista. Finalize com uma pergunta bastante amigável, já está terminando mesmo a entrevista. Dê um espaço para o seu convidado se despedir, deixar o e-mail dele de contato, anuncie o tema da próxima live. Não esquece, você já está aí projetando como que vai ser a outra live, já deixa ali engatilhado qual vai ser o próximo tema. Você pode até fazer um sorteio com os seus convidados. E olha, um detalhe importante, isso não pode deixar de passar também. Seja técnico, lembra do horário, comece no horário certo. Quando você for fazer a divulgação da sua live, não esqueça do título da sua live. Na hora da entrevista, faça um teste antes de quadramento de imagem. Cheque o equipamento para ver se está tudo correto. E se você tem uma equipe que te apoia,
conversa com a sua equipe, já deixa tudo arrumadinho, como que vocês vão funcionar ao longo da live, quem vai estar ali olhando para as perguntas dos convidados, isso é super importante, deixar tudo redondinho. E olha, dicas super importantes que vocês não devem esquecer. Elimine as gírias. Gente, gírias de linguagem todo mundo tem, mas a gente precisa se policiar para isso. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que acontecem. Sabe aquilo quando você fala assim, evita, veja bem, né? Essas coisas, gente, gírias de linguagem, são difíceis de tirar, eu sei, mas a gente tem que praticar. Então a prática vai te ajudando a eliminar essas dicas, tá certo? E olha, outra coisa também importante é esses vícios de linguagens que a gente tem do nosso estado, da nossa cidade, né? É muito legal, mas quando você confunde um pouco com essas gírias que eu trouxe aqui como exemplo, então a gente precisa se policiar. Afinal de contas, você está fazendo uma live, algo que você está direcionando para o seu público, e você tem que imaginar que o seu público é de todo o Brasil, não é verdade? Outra dica importante é assim, fugir de gestos involuntários. O que é isso, gente? Fica aqui, ó, levantando a manga da camisa constantemente durante a entrevista, mexer no cabelo toda hora, de forma contínua, na hora da fala, na hora que você está falando. Sabe por quê? Isso, você distrai o seu entrevistado. O entrevistado, às vezes, ele tá tão assim, observando o seu gesto, que ele acaba se confundindo e ele pode até parar o raciocínio dele com movimentos muito involuntários. Então, também é uma dica pra gente se policiar, tá certo? Não que não possa fazer, gente, mas é bom se policiar, tá certo? E olha, outra dica importante para finalizar é assim, aqueça sua voz antes de começar a entrevista. Ali uns 10 minutos, 15 minutos antes, faça um exercício, tá? Para aquecer a sua voz. Na internet, gente, tá cheio de dicas aí de exercícios para aquecer a voz. Mas se você tem ou pode ter contato com uma fonoaudióloga, é super importante. Repasse o roteiro da entrevista. Pode ser para o seu convidado, pode ser para o influencer que vai te ajudar ali na conexão com o seu público, mas aquilo que eu falei, não repasse tudo, tá certo? Não vai entregar todo o ouro. E olha, respire, controle o seu nervosismo e vá em frente, que eu sei que você só vai ter sucesso nessa entrevista. E postura segura mostra confiança, tá certo? É importante você ter uma postura. A expressão da gente facial é super importante, uma postura coerente. Se você tá ali, o seu convidado tá falando e você faz umas expressões faciais de que não tá entendendo o que ele tá falando, na hora também isso pode causar para ele uma certa impressão e ele perde o raciocínio, gente. Tem uma dica que eu uso bastante, quando o seu entrevistado tá falando, é meio que subconsciente isso, tá? Mas você balança a cabeça assim, ó, como se você estivesse falando sim. Isso remete para ele conscientemente que o que ele tá falando para você tá correto, né? É claro, gente, que se você vê que seu entrevistado tá fugindo um pouco do tema, então você consegue ali interpelar o seu convidado, chamar ele novamente, faz a pergunta novamente para ele, né? E aí ele vai voltar ali ao tema. Mas é isso, balance a cabeça que vai dar um sentido para ele que ele tá indo bem, ele vai entender isso. É um truque. E é isso, gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo no AgriContent hoje, foi um prazer aqui falar um pouquinho para vocês como se cria um roteiro criativo. Vocês podem me procurar pelo Instagram para tirar qualquer dúvida e também para conhecer um pouco mais sobre essa oficina de roteiro criativo, se aprofundar mais nisso. Tem um curso muito bacana que eu trago para vocês, até ensinando como se cria um podcast, tá certo? Então é isso, gente, eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau!
Muito obrigado pela sua participação no AgriContent Week, Ângela. E agora vamos para encerrar com chave de ouro, falar agora com a Letícia Boechat. A Letícia Boechat, ela fala sobre produção de conteúdo de forma simples, ela é designer de moda, social media e marqueteira, tá bom? E ela fala de uma forma muito simples como você trabalhar com designers no seu Instagram. Então, Letícia, seja muito bem-vindo ao AgriContent Week e tenha uma boa palestra. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, eu sou Letícia Boechat e hoje eu vou estar aqui nesse evento maravilhoso do agro explicando para vocês como que funciona uma identidade visual, o que que engloba ela, o que que é uma identidade visual e como ter uma muito bem definida para você se destacar da maioria, tá? Então, assim, gente, eu quero primeiramente agradecer pelo Thiago ter me convidado e por estar fazendo parte desse evento tão maravilhoso. E eu vou passar nessa palestra vários conceitos, várias informações. E eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta para anotar tudo que você está aprendendo, né? Todas as informações que eu estou passando. E também para anotar alguma dúvida que você ficar. Você pode me chamar no meu Instagram, que é o @leledigitalcontent. Lá eu posso esclarecer qualquer dúvida que você ficar a respeito dessa aula. E também pra gente trocar figurinha e se conhecer, eu vou amar conversar com cada um de vocês. E quem me chamar lá no direct do Instagram, eu posso mandar o PDF dessa apresentação, tá? Que tem links, tem coisa muito completa pra você se aprofundar no assunto, tá? Então, vamos começar. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Quem não me conhece, eu sou Letícia Boechat, mais conhecida como Lele Boechat. Eu trabalho com mídias sociais há 4 anos. Comecei nessa jornada, assim, estagiando ainda numa empresa. E eu amei muito desde o início trabalhar com mídias sociais. Sempre amei. Eu sinto que era um dom, sabe? E eu trabalhei numa assessoria de imprensa, aprendi um pouco lá, também eu trabalhei como assistente de marketing em uma outra empresa, mas eu nunca tava de boa, eu sempre falava, eu quero mais. E como eu tinha alguns clientes de freelancer, né, de mídias sociais, eu falei assim, por que não investir e me dedicar totalmente a esses clientes e abrir o meu próprio negócio? E foi aí que, em plena pandemia, eu resolvi abrir o meu negócio, que é o Lele Digital Content. E, assim, começou no ano passado e ainda é só o início dessa jornada, assim, empreender pra mim tem sido maravilhoso, muito incrível. Eu tenho aprendido muito e é muito gostoso também passar o meu conhecimento para as pessoas. Então, eu sou muito grata e muito feliz por trabalhar com o que eu amo, né, de verdade. Então, assim, vocês estão fazendo parte dessa minha jornada, vocês estão me conhecendo, assim, bem no inicinho. E é um prazer para mim estar aqui para vocês, para passar, né, todo esse meu conhecimento que eu tenho nessa parte de identidade visual, tá? Então, vamos começar, né? O que é identidade visual? Ela, assim, basicamente é como se fosse uma união de alguns elementos visuais e gráficos que tem o objetivo principal de posicionar uma marca, um negócio, uma empresa diante do público. Então, assim, durante esse processo de criação de identidade visual, é preciso que você pense em todos os aspectos visuais, desde a paleta de cor, a formas, tipografia, né, que são as fontes. Então, assim, o resultado, a união disso tudo, precisa ser um conjunto de características que vai transmitir a personalidade, entendeu? Do seu negócio. Que a pessoa vai identificar de cara quando vê a sua marca lá. Então, assim, a importância de ter uma boa identidade visual na estratégia de qualquer negócio tem que ser visto como uma prioridade. Quando a sua identidade visual for mal desenvolvida, você vai acabar passando despercebido pelo seu público e você vai ser esquecido muito facilmente, tá? Mas aí você pergunta, tá, mas como assim? Por que eu preciso ter uma identidade visual tão bem definida? É porque a sua marca, ela precisa ser reconhecível, ela precisa ser simples, precisa ser clara. Uma boa identidade visual, ela vai trazer muita personalidade ao seu negócio. Ela precisa ser diferente dos seus concorrentes e autêntica.
É muito, muito importante que você não deixe de lado o investimento em uma boa identidade visual. Você precisa contratar um designer, tá? Só ele que vai saber transmitir tudo que você quer para sua marca. Até porque você precisa ser lembrado, tá? Ah, e uma coisa muito importante, identidade visual não é sobre apenas uma logotipo bonito não, tá? Ela envolve muitas outras coisas, como paleta de cores, tipografia, elementos, etc. Eu nem vou entrar no aspecto logotipo, porque é uma coisa muito específica e complexa e varia de cada cliente, de cliente para cliente. E, assim, tem muitas coisas que englobam a identidade visual. Um logotipo não tem como nem resumir direito uma identidade visual completa, entendeu? É por isso que eu até quando alguém me contrata para fazer logo, eu não faço, porque eu não acredito somente em logo, eu acredito numa identidade visual completa, entendeu? Envolvendo paleta de cor, tipografia, elementos, estudo de mercado e tudo mais. Então, assim, quando você tiver uma identidade visual bem definida, a sua marca vai gerar um sentimento muito grande de identificação, as pessoas vão confiar em você, elas vão se sentir pertencentes à marca, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, ter uma identidade visual bem definida é tão importante quanto produzir conteúdo de qualidade. Um depende muito do outro, gente. Os dois juntos são a fórmula perfeita para você ter um negócio memorável, que vai ficar na cabeça de todo mundo, entendeu? Então, assim, eu separei alguns dos principais elementos que compõem uma identidade visual, tá? Primeiro, paleta de cores. Segundo, tipografia. Terceiro, elementos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um e eu vou exemplificar alguns perfis de Instagram que trabalham muito bem a identidade visual. Então, vamos começar. Paleta de cores. Eu amo falar sobre esse assunto. É muito maravilhoso a gente pensar que as cores comunicam. Quando você vai definir a sua paleta de cor, você precisa entender como que funciona a psicologia das cores. Ela é, assim, basicamente um estudo que vai mostrar como que a nossa cabeça entende as cores de formas diferentes, tá? As cores, elas influenciam os nossos desejos, os nossos sentimentos e nossas emoções. Cada cor vai passar uma sensação diferente nas pessoas. Por isso que é muito importante que você saiba como usá-las da melhor forma, tá? É importante, quando você for definir a paleta de cor do seu negócio, que ela tenha no máximo, tá? No máximo, morrendo 5 cores. Mas, assim, eu indico mais que você trabalhe com 3 cores, sendo 2 principais, tá? Posso até exemplificar aqui nesse próprio slide, você pode ver que na minha identidade visual tem 2 cores predominantes, que é o rosa e o amarelo. Ele tá presente em todos os slides. O preto e o branco são cores base que toda identidade visual tem que ter. Então, elas são coringas, né? Elas têm em todas as marcas para poder trabalhar. Então, assim, pensem sempre em 2 cores principais e uma terceira, tá? Que você vai usar menos para algum detalhe e tudo mais. Então, as cores, elas passam sensações e elas têm vários significados, tá? Então, eu separei algumas sensações que algumas cores passam para vocês entenderem como que é importante essa psicologia das cores, como que ela influencia na compra, como ela faz você se emocionar, desejar e tudo mais. Você pensa naquele Mzinho vermelho com amarelo por trás, de cara você já sabe que é o McDonald's, sabe? É uma marca muito memorável, muito reconhecível, muito fácil de você lembrar. E isso não é à toa, tá? Todas essas cores foram muito bem pensadas. O vermelho, ele traz sensação de urgência. O que quer dizer isso? Você passa na frente do McDonald's, dá aquela sensação de tipo, nossa, eu preciso disso agora. É real, gente. É a psicologia das cores. Ela te dá essa vontade mesmo. Você vê o Nubank. Você sabe que é um banco muito criativo, ambicioso, autêntico. Então, assim, ele passa a sensação que tem que passar, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre algumas sensações que cada cor passa
para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona isso, tá? Então, assim, o vermelho passa a sensação de energia, força, urgência, calor, poder, paixão. Muitas marcas de lingerie trabalham com vermelho, entendeu? Hospital tem aquela cruz vermelha, não é à toa, é porque é uma coisa urgente, entendeu? Roxo, criatividade, mistério, sabedoria, sensibilidade, autenticidade e ambição. Já dei o exemplo do Nubank, que é um case de sucesso incrível. O marrom passa a sensação de conforto, estabilidade, seriedade, confiabilidade, integridade, simplicidade. Então, assim, para algumas marcas de joias, de móveis, de coisas mais sérias, é muito usado o marrom, entendeu? Quando você quer passar uma sensação de seriedade, de confiança, sabe? Agora, o verde é muito usado para a área de saúde, tá? Ele pode passar a sensação de cura, de perseverança, natureza. Por exemplo, uma marca de skincare, uma marca vegana de produtos de cabelo. O verde é uma cor ótima para ser usada. Também passa a sensação de juventude, de saúde. Então, é uma cor que dá para usar com muito significado, sabe? Em vários nichos mesmo. Pode ser muito bem aplicado. É só você trabalhar a intensidade da cor, entendeu? O laranja passa a sensação de confiança, calor, entusiasmo. O preto, clássico, riqueza, seriedade, profundidade, poder. Marcas de luxo usam muito preto, entendeu? Agora, você pega o amarelo, marcas infantis de cara, eu já consigo pensar em coisas felizes, sabe? Diversão, calor, clareza. Então, o amarelo é uma cor muito boa, muito feliz, sabe? Muito boa de trabalhar. Agora, o rosa passa a sensação de amor, de inocência, romance, delicadeza, tranquilidade. É uma cor muito linda, eu adoro. É a cor da minha marca. Ela transmite bem da minha personalidade. Então, assim, vocês têm que pensar na marca de vocês, na persona da marca de vocês. O que a sua persona gosta, o que ela faz e tudo mais, pra você saber que sensação que você quer passar, entendeu? Com a sua marca. Aí tem o branco, que passa a sensação de pureza, simplicidade, sofisticação, limpeza, esperança, paz. O azul passa a sensação de tranquilidade, calma, confiança, segurança, paz, lealdade. O cinza passa a sensação de estabilidade, calma, equilíbrio, neutralidade, maturidade, modernidade. Marcas de joias trabalham com cinza, eu acho super legal. E também tem outras cores, né, que é o prata e o dourado, que eles... o dourado passa uma sensação de glamour, de luxo, de riqueza, de cara. Já o prata passa uma sensação de seriedade, mas também de tecnologia, de elegância. E eu coloquei aqui um link para um conteúdo mais aprofundado sobre psicologia das cores, tá? Quando eu passar o slide para vocês, vocês vão poder ter acesso a esse link, que é muito maravilhoso, explica, dá exemplo, é maravilhoso para você aprender mais profundamente sobre o assunto, tá? Então, tem alguns sites que você pode criar sua paleta de cores. Eu deixei aqui 3, todos eles têm link para você ser redirecionado para o site. Todos eles são maravilhosos, você pode fazer combinações de cores complementares, em tríade, monocromático, aí você cria uma paleta ali mesmo, sabe? Uma paleta que tenha cores que combinam entre si. Nesse Colors e no Color Hunt, eles têm paletas de cores que são tendência, então você pode ver o que tá com maior tendência no momento. Então, assim, tem muita coisa legal nesses 3 sites. Eu sugiro que vocês explorem eles bastante. Vocês vão ficar loucos. Eu que amo cor, fico perdidinha nesse site, tá? Mas agora a gente vai falar de tipografia. Tipografia é basicamente o estudo, criação e aplicação de caracteres, estilos, formatos e disposição visual das palavras. Ou seja, são as fontes, a forma que você vai dispor essas fontes juntas para transmitir o que você quer na sua marca, para sua marca. Então, assim, na hora que você for escolher a fonte para sua marca, você tem que levar toda a mensagem que você quer passar com ela, toda a sensação que você quer passar.
cada fonte passa uma sensação, cada fonte traz um estilo ou minimalista, ou mais clássico, enfim, eu vou dar alguns exemplos. E eu sugiro que você escolha de 2 a 3 fontes no máximo para usar na sua marca, tá? Uma eu recomendo para títulos, outra para subtítulos e no máximo uma outra para algum detalhe, tá? Mas assim, tem que ser algo muito extraordinário para não ficar bagunça, então você tem que saber muito bem usar. Existem inúmeros estilos de fonte. Eu separei 4 para vocês verem com exemplos, para vocês entenderem o que é cada fonte, qual que é o estilo de cada fonte. Primeiro, fontes sem serifa, elas são muito objetivas, elas passam ideias de clareza. Tá vendo que elas são lisinhas, elas não tem detalhe nenhum, não tem nenhuma voltinha nelas? Tá vendo? Elas são muito boas para serem usadas em subtítulos, porque elas podem ser menores e ainda assim elas são fáceis de ler. Então, assim, sempre que você for usar aquela letra miudinha, pelo amor de Deus, usa fonte sem serifa para não ficar bagunçado e a pessoa conseguir ler com mais clareza, tá? E aí tem as com serifa, que são mais sofisticadas, clássicas e atemporais também. Tá observando que todas elas têm uma voltinha a mais, que no outro não tem? Isso é a serifa, entendeu? É um detalhe, é um tchan, uma coisinha a mais que deixa ela mais sofisticada. E elas são muito clássicas, muito, muito usadas hoje. E eu amo, inclusive. E também tem a fonte script, que ela é como se fosse manuscrita, mas não chega a ser. Ela é mais delicadinha, elegante, acho que combinaria super com uma marca de joias, acho lindo. Separei alguns exemplos para vocês verem que ela é bem redondinha, bonitinha, parece que foi escrita à mão, né? E tem a Bold, que ela é bem marcante, bem pesada, que inclusive é a que eu uso para os meus títulos do Lele Digital, que é essa aqui, a Brill Fat Face. Ela é bem chamativa, ela é ideal para título, tá, gente? Não vai inventar de colocar em subtítulo que vai ficar confuso, vai ficar difícil de ler. Então, eu sugiro muito que você use uma fonte marcante, uma fonte mais chamativa para o seu título e uma menos chamativa, que é a sem serifa, para o seu subtítulo, tá? Claro que existem exceções, mas eu tô dando uma diquinha aí para você seguir e aplicar no seu negócio, na sua marca, tá? Agora eu também separei alguns sites para vocês baixarem fontes, tá? Tem o Google Fonts, tem o Dafonte, tem o Pangram. Esse Pangram, ele é pago, tá? Mas tem um teste gratuito que você pode baixar algumas fontes, você consegue. Os outros tem várias fontes gratuitas e você pode usar e abusar, tá? Eu amo. Agora a gente vai falar sobre os elementos, né? Os elementos visuais, que eles, assim, são a cerejinha do bolo. Eles são muito importantes para compor o visual da sua identidade, o visual da sua marca, né? E vai trazer ainda mais personalidade para ela. Porque o que acontece? Eles vão, assim, deixar o seu design, né, a sua criação muito mais atrativa e vai fazer tudo muito sentido. E você precisa escolher esses elementos muito bem, porque eles precisam combinar com as cores, com as fontes, com as fotos e todos os meios de comunicação que você tem do seu negócio. Então, assim, ele vai influenciar a percepção que o público tem de você. Então, é muito importante que você escolha isso de maneira intencional e bem coerente com a estratégia da sua marca, tá? Então, assim, existem vários estilos de elementos. Eu separei alguns, tá? Mas existem inúmeros. Eu quis mostrar pra vocês como podem existir exemplos, estilos diferentes, pra vocês verem como que é legal. E então eu vou falar assim, tem um estilo divertido, que é algo mais coloridinho, mais engraçadinho, que é muito interessante, algumas marcas de moda usam. Tem um orgânico que eu acho lindo para marca de joia, que é algo mais chique, mais clássico, mais sério. Tem um minimalista que se aplica a várias marcas, sabe? Ele, assim, eu amo, inclusive eu uso no meu negócio. E tem o Bold, que é algo mais espalhafatoso, mais chamativo, mais divertido. E é bem legal também. E tá, eu separei esses estilos de elementos, mas eu não quero que você fique preso, tá? A esses estilos. Ah, não, eu só posso usar o divertido. Ah, não, só posso usar o orgânico. Ah, não, só posso usar o minimalista ou o Bold. Não, tá?
não existe regra para nada no design. Não se prenda totalmente a essas regras. Você pode misturar estilos de elementos diferentes, mas você tem que ter muito cuidado de saber usar eles muito bem. Eu, por exemplo, na minha marca, eu uso muito o estilo minimalista com o bold. Eu utilizo os dois. Mas é tudo na medida. Você tem que saber combinar um elemento com o outro para não ficar aquela loucura, né? Para não ficar muita bagunça, confusão visual para a pessoa nem conseguir prestar atenção no conteúdo que você está passando. Então tem que ter muito cuidado só. Aí eu separei também alguns sites para você encontrar elementos. Tem o Flat Icon, tem o próprio Canva mesmo, que é lotado de elemento, tanto no gratuito e no pago, né? E tem o Evato Elements, que ele é pago, mas assim, te garanto que vale cada centavo. Eles têm templates para posts, enfim. É um mundo de possibilidades esse site. Então eu recomendo muito, porque lá você vai encontrar muito elemento legal. E assim, agora eu vou falar sobre um assunto. Como que você pode montar um feed no Instagram que vá transmitir a identidade visual do seu negócio? Eu quero que vocês pensem assim, nada adianta, né, que foi aquilo que eu falei no início, nada adianta você ter um conteúdo incrível se você não tem uma identidade visual bem definida. Se cada dia você ficar aparecendo com uma cor diferente nos seus posts ou uma fonte diferente, o seu feed não vai ficar agradável, vai parecer bagunçado e não vai te dar credibilidade, tá, pro seu perfil. Então, assim, você quer ser diferenciado, não quer? Então, assim, tenta utilizar, por favor, sempre as mesmas cores, fontes e elementos nas suas postagens, assim que você tiver a identidade visual definida, tá? Assim, tudo vai fazer mais sentido, vai ficar mais atraente e vai ficar fácil até para você organizar o seu feed. E também é muito interessante que você crie templates, né? Que nada mais é do que modelos para tipos de post para o seu perfil. Isso vai fazer você otimizar um tempo e manter um padrão nas suas postagens. Mas assim, lembra de usar esses templates como base, tá? Não fica copiando e colando eles sempre. Inovar é sempre muito importante para você conseguir se destacar da maioria, né? Então não fica se contentando com o mesmo. Essa questão dos templates é mais para otimizar o seu tempo de trabalho, tá? E agora eu separei alguns perfis do Instagram que seguem muito bem essa identidade visual para você se inspirar. Eu vou abrir cada um, desmembrar um pouquinho para vocês entenderem, tá? Pra quem não conhece a Mo maravilhosa do Marketing do Agro, ela trabalha muito bem a identidade visual dela, que, assim, sempre tem as mesmas fontes, olha. Ela no café é essa fonte que é a script, o Agro é uma com serifa e o Dia Mundial do Café é uma sem serifa. Ela usou perfeitamente nesse post dela. Ela colocou a informação que é mais pequenininha com uma fonte sem serifa. Então, assim, ela tá distribuindo muito bem as cores, o preto de fundo, o verde sempre presente, o branco. Ela começou a introduzir um lilás que eu tô amando, mas assim, muito incrível a maneira que ela utiliza as cores dela e as fontes, sabe? Dá pra ver que ela pensa em toda a identidade visual muito direitinho pra criar cada postagem, tá vendo? Sempre o verde, o preto e o branco. Parabéns, Mo, você arrasa. Agora, vou trazer um clássico que é o Paulo Cuenca, que muita gente deve conhecer, mas ele é um case de sucesso, a gente precisa trazer e falar sobre. Ele, assim, a paleta de cores dele super bem definida, esse verde, esse amarelo, as fontes sempre muito parecidas, o estilo de fotografia, de recorte. Então, assim, ele tem uma estética muito interessante no perfil dele, que ele sempre mantém essa estética em todos os posts, sabe? Então é muito interessante você ficar de olho nessas coisas. Aí tem também a Intensa, que eu acredito que algum de vocês conheçam. Ela também é bem grande, assim, ela é muito legal. Ela usa o roxo, que é a cor, né, do Nubank, e o amarelo. São cores muito criativas, espontâneas, divertidas, que é exatamente o que a marca dela, né, a comunidade dela quer passar. Então ela trabalha muito bem, assim, sempre as mesmas fontes, sempre os mesmos estilos de foto. Então isso é muito bem trabalhado, muito bem distribuídas as cores, dá pra ler tudo com muita clareza.
Então ela tá aplicando muito bem. Ela também tem um rosa, que ela usa às vezes em alguns detalhes, tipo aqui, tá vendo como que é interessante? E, enfim, muito bem também. Agora a Lunari, que é uma marca de aromaterapia, que é incrível também. Eles têm uns posts bem minimalistas, sabe? Tipo assim, eles têm uma paleta bem neutra, conseguem transmitir exatamente tudo que precisa ser transmitido. Essa questão do mistério, da aromaterapia, proteção. Isso é muito legal, como que é bem trabalhado. Tá vendo como que o layout é minimalista, lindo, sabe? Menos é mais, tá, gente? Muitas vezes menos é mais. Então é muito importante vocês abrirem cada perfil desses que eu mandei e analisarem cada coisa que tem de positiva neles, porque aí você vai pegar e aprender pra você e aplicar pro seu negócio, tá? E eu peguei o meu próprio negócio, que eu quero desmembrar com vocês, tá? Um pouquinho. Olha, então, as cores da minha paleta principais, como eu falei, amarelo e rosa. Elas estão muito presentes. O preto e o branco também sempre presentes, como cores assim de apoio, né? E tem um estilo meio bold, meio divertido. Tem bastante informação, assim, nos estilos de foto sempre os filtros que eu uso são preto e branco. Então, pra deixar tudo na mesma vibe, sempre a mesma paleta de cor, o mesmo estilo de post. Então é muito interessante vocês observarem isso, sabe? E colocarem em prática no negócio de vocês. E assim, reforçando, o que esses perfis realmente têm em comum? Eles têm uma paleta de cores muito, muito bem definida. Eles usam sempre as mesmas fontes, né? Eles se atêm à tipografia certinha, não fica misturando fonte. Eles têm o mesmo estilo de edição, de fotos, sabe? Você sempre vê que é aquela coisinha, eles usam os mesmos presets nas fotos, fica tudo combinando entre si. E assim, cada um você percebe que tem um estilo, uma estética. Alguns são bem minimalistas, alguns são divertidos, alguns são criativos, alguns são minimalistas. Então, assim, é muito interessante você analisar cada perfil desse, porque eles são autênticos, eles são diferentes da maioria, tá? E o grande ponto em comum é que eles têm realmente uma identidade visual muito bem definida. E eles são cases de sucesso pra mim, que eu recomendo que todo mundo dê uma estudadinha e uma olhada pra poder aplicar pro negócio de vocês. Então, chegamos ao fim, tá? Eu amei muito trazer um pouco do meu conhecimento sobre identidade visual para vocês. Qualquer dúvida, me chama lá no Lele Digital, que eu vou estar à disposição. Eu mando o PDF, vocês estudem, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. E muito obrigada, nos vemos na próxima, tá? Tchau, tchau, boa noite. Quanta palestra incrível que a gente teve hoje! Ângela, Letícia, Mônica e Stephanie. Elas vão estar agora disponíveis no meu Instagram, @Thiago, na minha live, para debater um pouco as dúvidas que vocês tiveram nos comentários. Combinado? Vejo vocês amanhã para o tema qual? Criar.